profissionais que vão debater conosco são a psicóloga Anices Moura, que é especialista em psicologia clínica, especialista em marketing de serviços, ela tem formação em psicologia jurídica e formação em psicologia forense, formação em neuropsicologia, é mestre em teologia, organizadora do livro Por que no Indivíduo? Dicas para entender o endividamento e sair dele. Autora do e-book Manual Prático para Lidar com a Depressão e do e-book Fuja das Armadilhas Financeiras e Faça Seu Dinheiro Render e Perita Judicial. A consultoria 2Cs Conhecimentos, que é representada hoje pelas pedagogas Carolina Ramos, especialista em currículos da educação básica, mestre em educação, e a Carolina Centreiras, que é pedagoga também, terapeuta ocupacional, especialista em educação inclusiva, ênfase em atendimento educacional especializado. É mestre em educação com ênfase em reabilitação e doutoranda em educação com ênfase em epistemologia. E o doutor Dinei Vera de Vieira Júnior, do escritório Vieira Advogados, que é especialista em família e sucessões, que trará então a ótica jurídica sobre o assunto. Quem conhece a realidade da escola brasileira, houve relatos assustadores como questão de abuso sexual, violência verbal, violência física, assédio moral, agressão a professor, agressão a funcionários. Quando a gente escuta isso, qual é a nossa maior indignação e que a gente vê até os próprios comunicadores, né, trazerem que não se toma nenhuma providência, isso está acontecendo porque o governo não faz nada, e a gente começa a ver que não é bem assim, que existe um trabalho muito grande sendo feito dentro das escolas, através de um levantamento realizado pela Secretaria, e eu vou ter que ler porque, né, Estadual de Educação da SEDUC, por meio do Programa de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, CIPAV, representado aqui pela delegada Patrícia Sanchotene, a Rosaída, que é da SEDUC, e a Cláudia, também da SEDUC, né? Eles fizeram um levantamento entre o último semestre de 2017 com o último semestre de 2018. E o número total de casos de violência nas instituições, ela diminuiu de 20.698 para 13.276. Os casos de bullying também diminuíram. Nesse mesmo período, de 2.452 passou para 1.192. Os casos de agressão verbal e física a professores e funcionários, então, a professores de 2.655 baixou para 1.360 e a funcionários de 139 para 113. E isso nos leva a pensar, bom, teve essa redução, mas esses números ainda continuam muito altos. E qual a causa desse problema? O que está acontecendo? Essa cultura da paz, eu penso que também tem que ser implantada dentro dos lares, nas famílias, e por isso trazer as famílias para dentro das escolas, porque não sei se são todas as escolas que trabalham com a cultura da paz, mas a gente tem que pensar que a nossa criança, que o nosso adolescente, ele fica uma média de 4, 5 horas dentro da escola, não mais do que isso, e o resto do tempo em casa. Outro ponto que eu acho que é muito importante é trabalhar a questão de limites, que os nossos jovens estão sem limites. E quando a gente fala em limites, o que acontece? As pessoas pensam logo, é repressão, é não deixar o jovem, a criança ser natural, expor aquilo que pensa, né? Gente, nós estamos falando da importância de se ter regras, de se cumprir ordens. Não estamos falando de limites lá do tempo, de um tempo bem longínquo, em que os pais batiam de cinta nos filhos, davam de chinelo, que na escola a criança ficava ajoelhada lá no milho. Mas se dá direitos a essas crianças, mas também existem deveres. E muitas vezes o que acontece? Os pais chegam na escola com o peito inflado, falando dos direitos dos filhos. Mas, na realidade, eles estão falando dos seus direitos, daquilo que eles deixam de fazer, que eles deixam de cumprir, da responsabilidade. Porque hoje os pais procuram terceirizar a educação para as escolas. Mas
Se essas crianças não têm limites em casa, se não são enxergadas por esses pais, se são negligenciadas e que muitas vezes os pais não percebem a negligência como um ato de violência, elas chegam na escola querendo ser vistas. O professor, ele tem 30 alunos às vezes, ou até mais dentro de uma sala de aula. Então, ele acaba também não conseguindo enxergar aquele aluno que precisa, que está ali gritando. E isso vai fazendo com que aquela criança, de um jeito ou de outro, ela queira ser notada. E aí ela acaba, muitas vezes, agredindo o professor, né? Olha que me enxerga, né? Alguém tem que me enxergar, é um pedido de socorro. Então essa criança que é agressora, ela também é vítima. As crianças, às vezes, são deixadas de lado. Os pais se comunicam através do WhatsApp com o filho que está no quarto, não levanta para ver esse filho. A gente tem que pensar que essas crianças, na realidade, que agridem nas escolas, elas também são agredidas em casa. Que isso não é do nada. Onde que está isso? Na negligência dos pais, na ausência da família, são os jogos e os filmes que eles veem, é a internet, é a fixação por desafios, a questão da droga, filho com 14 anos, com 12 anos, estarem fazendo uso de álcool. E quando a gente pensa o que fazer para resolver esse problema, eu acho que muita coisa já vem sendo feita, né? A implantação da cultura da paz, não sei se acontece em todas as escolas, não tenho esse conhecimento, mas eu acho que esse projeto também tem que ser implantado com as famílias, trazer essas famílias para dentro da escola, fazer roda de conversa com esses pais, fazer roda de conversa com esses alunos e perguntar para eles o que eles entendem por violência, que tipo de violências eles conhecem, porque na medida que eles vão nos falando, nós vamos sabendo qual a realidade daquele aluno, onde que ele está inserido, como é que é, se ele está inserido no meio de violência, qual o tipo de violência, pelo relato dele. Criação de grupos de mediação, não sei se já tem nas escolas, entre pais e alunos e educadores. Roda de debate com os pais para conscientizá-los que eles são importantes no desenvolvimento do filho, não só na questão da educação, mas a mãe tem um papel no desenvolvimento psíquico do filho, e o pai tem outro papel no desenvolvimento psíquico do filho. Oferecer atividades extracurriculares para os alunos, montando parcerias, criando oficinas de música, de artes marciais, de informática, de reforço escolar, de corte e costura para que aquela menina já saia com uma possibilidade de trabalhar em alguma coisa, cursos para arrumar computador, de mecânica. E também as escolas disponibilizarem espaços para grupos de escoteiros, proporcionar às famílias espaços de discussões e debates a respeito de limites, de violências, de droga, convidando profissionais da saúde para participarem, poderem clarificar as dúvidas existentes, trabalhar com os adolescentes, as consequências de um ato de violência, porque o que acontece? Hoje as crianças e os adolescentes, eles são criados, os pais estão formando a geração cristal, que nada pode ser dito, e acha que o filho sempre tem razão. Então, se eu agredir o professor, se eu agredir o diretor, quais são as consequências que isso traz? Quem responde por isso? É a escola? É o pai? É o aluno? É o professor? Porque o professor, quando é agredido, o que acontece? Ele muitas vezes não tem condição de voltar para a sala de aula. E aí, o mais agravante é que esse professor, ele também sofre bullying pelo colega quando ele entra em desvio de função. Né? Então, ele é duplamente agredido, porque o bullying não acontece só entre os alunos, acontece dentro das famílias, acontece dentro das relações dentro da escola, e que a gente tem que pensar sobre isso. Né? Qual é a vantagem? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Eu acho que esse é o grande problema. Eu não sei o que meus colegas pensam, e eu gostaria então de passar a palavra para minhas colegas pedagogas. A gente precisa discutir violência na escola. A gente não pode deixar que esse tema seja naturalizado. E a escola, ela é um espaço aí de grande, né, potência aí na questão da socialização. Ela é, para muitas crianças, inclusive, a primeira instância social. A violência na escola precisa ser vista como algo que eu preciso
agir com intencionalidade na educação desses jovens, dessas crianças. Porque a escola não tem e não pode só dar conta dos aspectos cognitivos, né? Mas também socioemocionais. E aí hoje a gente vê aparecendo agora também com a base nacional, né, que surge essa curricularização, né, das habilidades socioemocionais. Como lidar, como os profissionais da educação precisam pensar isso nas suas práticas diárias. Vamos pensando assim, como é que isso se dá dentro da escola, né? Pensamos pelo lado da indisciplina, que é uma forma de transgredir as normas, né? O bullying e a comunicação violenta, algo muito recorrente nas escolas, não só por parte dos alunos com seus pares, mas sim os alunos com os professores e os professores com os alunos. Então, dentro da prática pedagógica, assim, o que é importante? Primeiro, reforçando o que a Carol trouxe, né, que hoje a Base Nacional Comum Curricular coloca como currículo, né, as habilidades socioafetivas, né, então, assim, socioemocionais. Então, a escola passou, né, aquela coisa de que era só questão de conteúdos, ter que dar conta de conteúdos e não, vai muito além disso, né, e aí muito também a questão que a Anice nos traz com grande propriedade, assim, as famílias com cada vez mais dificuldades de dar esses limites, de trazer algumas questões, se terceirizou para a escola algumas coisas, né, e não dá para dizer, não, tá aqui caindo na escola, não, isso não é nosso, é da família. Não, né? A escola tem que não assumir, né, mas compartilhar essa missão, né? Então, como é que a gente vai compartilhar essa missão? Trazendo as famílias para a escola. Isso é fundamental, né? Poder acionar a comunidade, né? Poder resgatar isso em ações, né, de cada vez mais trazerem eles presentes, né, não é só lá pegar e muitas vezes não tem contato com nenhum profissional da escola, que melhor ainda poder estar lá no portão e entregar seu filho, vão achar, né, não, né, essa família tem que estar presente sim dentro da escola, então é a função nossa, do gestor, do professor, né, de qualquer profissional, poder trazer presente essa família, acolher, conhecer as demandas dessas famílias. Acolher, poder trazê-las, né, junto, poder entender aquela realidade familiar. Professor, fundamental, assim, porque a aprendizagem só vai acontecer se eu estou bem, né, se o ambiente é saudável, se é um ambiente de violência, se é uma relação de violência, se eu não estou bem, se a autoestima, né, se eu estou deprimido, a aprendizagem não acontece, né? Então, nós temos que estar atentos, professores, a essas questões emocionais, a esse ambiente como um todo. E hoje em dia a gente é atropelado com tantas informações, com tantas coisas, né? Sobrecarga, né? O professor que trabalha em várias escolas e aí da questão da escola particular, muitas vezes tem muita pressão. Aí daqui a pouco o professor não se dá conta, é a baixa valorização, daqui a pouco o professor não está feliz muitas vezes no que está fazendo. Na sua prática isso aparece e não se dá conta da forma com que ele está agindo com aquele aluno. Às vezes, uma forma que a gente vai chamar a atenção, isso muda todo o funcionamento, né? Todo esse retorno. Além de projetos, né, da escola se inserir, trabalhar diferentes projetos em sala de aula e na escola como um todo, que se estimule, que se trabalhe esse tema, né, que se possa refletir a respeito dessas ações, né. E às vezes é um olhar diferenciado que um professor dá, que o profissional que recebe na escola dá, que pode fazer toda a diferença na vida dessa criança, desse jovem. Muitas vezes eu me lembro de um caso que tinha muita dificuldade de violência, né? Era uma criança extremamente agressiva, ele já estava no 2º ano, com 14 anos, não estava alfabetizado. E ele quebrava a vida da escola, ele jogava material, dizia que não era nada, que não conseguia, que não interessava para ele, assim, de uma forma extremamente violenta, assim, e agressiva com os colegas, comigo, com os professores. E aí eu comecei, né, no
final de cada aula, assim, eu procurava pedir para me ajudar, para levar as coisas para a sala dos professores. E aí era o tempo que eu tinha de conversar com ele. E esse menino foi se desenvolvendo de tal forma. E um dia ele me disse, né, nunca ninguém me escutou assim. Né? E resumindo nada, ele conseguiu se alfabetizar. Eu comecei a elogiar as coisas que ele fazia, valorizá-lo, né, e colocava a presença dele na turma, né. Nossa, olha, ele era visto como nada perante a turma, ele se dizia isso, né. E a diferença de papel que ele assumiu nisso fez com que ele se sentisse potencialmente capaz, né. Isso mudou, né, e aí ele largou completamente, ele dizia que ia ser tirado daquelas janelas, que ia, não sei. Essas atitudes não aconteciam. Eu vou entrar mais num viés, num ponto de vista da responsabilidade que é dada para o educador, a responsabilidade que é dada para a escola. Qual a responsabilidade, qual é o peso que essa escola tem perante essas atitudes que esses alunos têm, perante aos fatos que ocorrem lá dentro. Porque a lei, ela responsabiliza. O Código Civil hoje responsabiliza o professor, responsabiliza a escola pelos fatos que ocorrem no interior da escola. O Código de Defesa do Consumidor, nas escolas particulares, responsabiliza de forma objetiva. O que é uma responsabilidade de forma objetiva? Não importa o que acontece dentro da escola, a responsabilidade é da escola e é do professor. O aluno caiu, quebrou a pedra, os alunos brigaram, aconteceu, quebrou um braço, a responsabilidade é objetiva, não se discute se a culpa foi ou se não foi do próprio aluno. Então essa responsabilidade objetiva traz um peso para esse educador, traz uma responsabilidade, traz uma limitação no seu diálogo com aquele aluno. Então, antes de chegar a esse ponto, de se pensar uma forma, temos que mudar. Se eu levar uma questão, se eu levar todas essas questões para a justiça, se os pais que forem, que entrarem em conflito por conta de seus filhos, brigaram, dois filhos, os alunos brigaram na escola, se entrou em conflito, qual é o passo? O que a justiça nos passa? O que a lei está nos passando? Olha, tu tens o direito, pai, de buscar justiça e buscar uma indenização. Porque o nosso artigo 935 do Código Civil, no seu inciso 6º, ele coloca essa responsabilidade para os educadores. O nosso ECA passa essa responsabilidade para os educadores também, dessa criança não se sentir mal no ambiente onde ele está convivendo. Então, o Código de Defesa do Consumidor informa que é uma falha na prestação de serviço. Vejam só, o educador está tendo uma falha na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor. Então, esse pai, o que ele tem? O que ele recebe? Eu vou buscar justiça. Eu tenho razão. Nós estamos fazendo com que esses pais que eu citei antes, que estavam com dificuldade com seus filhos, judicializaram essa relação, um vai sair vencedor. Mas, na verdade, somos todos perdemos. Porque esses pais, um aluno vai para um lado, o outro aluno vai para outro, esses pais não vão dialogar. A professora que está lá vai sofrer, talvez sofra até com a perda do seu emprego, talvez ela sofra com uma parte psicológica, ela tenha que sair da sua sala de aula para mudar, para fazer uma outra atividade, passando por essa questão do bullying entre os professores, ou seja, isso só reflete negativamente. O pai que levou o dinheiro para casa não está pensando que o seu filho talvez não quisesse sair daquela escola, ou que a própria escola não precisasse passar por todo esse ciclo negativo. E isso reflete em toda a sociedade, porque nossa sociedade está com a cultura da judicialização. Nossa sociedade está com a cultura de vou buscar o Estado para me defender. Eu não quero conversar, eu não quero chegar num consenso, eu não quero afastar a culpa, como muito bem sempre colocou a nossa psicóloga Anice, afasta a culpa. Vamos ver as nossas responsabilidades. Vamos chamar as famílias para dialogar. Desde 2002, surgiu, através da Júris, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, com a Escola da Magistratura, surgiu a ideia da justiça restaurativa. E isso, na verdade, foi uma bênção que vem sendo amadurecida, chegando em 2018, ano passado, eu acredito ao ápice da sua maturidade, agora com um viés não de responsabilizar o culpado, mas sim de sentar, de unir, dialogar, de
fazer uma mesa redonda, através de núcleos, através de facilitadores. Então, assim, essa figura do facilitador é uma figura essencial e é assim, ó, de uma riqueza, porque não são são pessoas responsáveis por organizar e gerenciar, de certa forma, núcleos. Hoje eu pude ver que essa questão da justiça restaurativa, o que aconteceu? Levaram essa justiça restaurativa, que é do diálogo, que é da não culpabilidade, para dentro das escolas. O ano passado, em 2018, no meio do ano passado, foram formados, se eu não me engano, 1.200 facilitadores, era uma meta do Estado. Agora chegaram a 1.200 facilitadores, que são profissionais preparados, se eu não me engano, também através da Júris, formaram esses profissionais de diversas áreas, para que eles pudessem ter condições de trazer, através de N formatos e especialidades, porque tem mesa redonda, tem outras várias formas, né? Chamar esses responsáveis e colocar de uma forma especializada a possibilidade daquela pessoa colocar suas angústias, do outro escutar suas angústias, da sociedade em si. E isso é tão rico que isso transcende a escola. Isso vai para a rua. Isso está esse líder comunitário que tem essa possibilidade de ter esse diálogo restaurativo e colocando essas possibilidades de diálogo, ele leva para a comunidade. Eu penso que quando a família começou a entregar algumas obrigações, digamos assim, para as escolas num primeiro momento começaram a pegar. E aí depois foram se dando conta que o problema era muito grande. E aí que eles eram dizer, agora não quero mais. E hoje na escola particular, depois que se passou para a cultura que o aluno é cliente e que ele tem direito a tudo, ficou muito mais difícil para o professor negociar, porque ele não tem mais voz. Isso a gente vê dentro da universidade, né? O aluno vai lá na coordenação, reclama que o professor disse tal coisa, o professor é mandado embora e o aluno continua ali. As comissões de prevenção à violência e acidentes nas escolas, elas têm exatamente esse objetivo, que é de que toda a comunidade escolar faça parte. Pais, alunos, funcionários, equipe diretiva, professores. E que se possa ter um espaço, de acordo com o que a escola entender, né, mas com uma certa periodicidade, onde se veja como as coisas estão indo na escola, que assuntos deveriam ser tratados, para se conseguir trabalhar de forma preventiva, principalmente. Dentro da Polícia Civil, a gente foi buscar a mediação, dentro, obviamente, da filosofia de justiça restaurativa, para que nos crimes de menor potencial ofensivo as pessoas tivessem um momento de fala. Porque, normalmente, a maioria desses fatos e os que são cabíveis de mediação no âmbito da Polícia Civil, eles se dão entre pessoas que têm alguma relação, seja de parentesco, seja de trabalho, de amizade, familiar. E são pessoas que, se em algum momento não conseguirem sentar numa mesa redonda para conversar, aqueles fatos vão se somando, muitas vezes eles vão ficando cada vez mais graves. E a Polícia Civil, então, buscou, no modelo de Minas Gerais, a ideia é que não seja obrigatório, que as delegacias busquem quando o gestor realmente quer fazer esse trabalho, porque é um trabalho como se fosse um extra. Com isso já se evitou tentativas de homicídio, uma série de coisas, porque as pessoas verbalizavam para nós que já estavam a ponto de. E o fato começou com um som alto de vizinho para vizinho. A partir daí, dentro da própria Polícia Civil, que é uma das parceiras CIPAV, se criou o programa Galera do Bem. É formar entre os líderes de turma mediadores, para que eles procurem resolver os seus conflitos entre os pares, para não também judicializar, para não chegar na delegacia. Os círculos de construção de paz, eles são muito utilizados. Foi criado desde o ano passado o programa Escola Mais Paz, em parceria com a Júris, a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Foram formadas 1.200 pessoas. Me interessa muito trabalhar com a questão da saúde do professor, porque a escola é uma comunidade, né? É aquilo que Bauman coloca, que assim, a gente precisa retomar o sentido de comunidade. A escola é uma comunidade triste hoje, triste,
feia, mal cuidada, em que as relações estão precárias. Se o aluno se sente mal na escola, é porque também o professor está mal. Então a gente precisa ver que essa relação de comunidade, de sentar em círculo, ela se reflete na escola, mas ela não acontece. Por quê? Porque o professor, ele é violento. Ele é violento com ele, consigo próprio, se automutila de várias formas, não como o aluno que vai lá e se corta, mas o professor se automutila. Ele também ele não tem empatia com os pares. Estamos trabalhando dentro da Secretaria de Educação, oportunizando aos nossos servidores reconhecerem o quanto é importante tratar de si para poder tratar do outro. São detalhes, mas que são importantes. Por exemplo, o layout da escola. Sentamos todos um atrás do outro, e não em círculo, não em círculos de paz, né? Sentamos um atrás do outro. A escola tem uma cor, né? Cor fria muitas vezes. Muitas vezes a escola tem uma cor marrom tristeza, que eu adoro dizer, né? Marrom tristeza, verde tristeza, não tem alegria. O aluno não tem um espaço de criação, principalmente o aluno adolescente. Quando tu chega na escola, quem te recebe? Como que essa pessoa te recebe? Né? O cheiro da escola. Por que a gente não pode fazer com os alunos borrifadores, né, para colocar no ambiente da escola, com alecrim, com o que é da natureza? Quais são as 4 necessidades básicas do ser humano, né? É ser ouvido, se sentir pertencente nas suas unidades, família, escola, trabalho, se sentir amado, né? Aceito e ter o direito de errar. Então a gente vê todas essas necessidades de alguma forma atingidas na violência. A gente se esforça para fazer dentro de casa toda uma questão de educação, mas a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo. Então nem sempre é uma questão de terceirizar para a escola. Muitas vezes a gente precisa do auxílio da escola para dar aquela visão de fora e ajudar a nossa criança a evoluir. Antigamente a gente poderia, se alguém estivesse caminhando e o seu filho jogasse uma pedra, imediatamente alguém diria: ó, o teu filho está jogando a pedra. Automaticamente a mãe chamaria o filho. Hoje, ele está te metendo com o meu filho. Então há uma inversão dos valores e há uma terceirização exatamente no advento da babá. Eu começo a pagar alguém para cuidar do meu filho. Eu fico muito feliz com esse encontro. Hoje eu ganhei a minha noite. Eu me sentindo absolutamente na praia. Eu tô na minha vibe. Fico muito feliz assim em ver essa energia toda, né, da justiça restaurativa, dos círculos de construção de paz. Quero agradecer a presença de todos, porque todos são muito importantes. E um destaque ao pessoal da Secretaria de Educação, aos meus parceiros, que também trouxeram uma fala enriquecedora, a todos nós que nos comprometemos, e ao NACO também, né, Fábio, que está aí nos aguentando até agora, né, aos meus assessores, que também se empenharam para que esse evento acontecesse, e que é uma sementinha que foi plantada. Agora é a gente levar e a gente pensar e a gente poder criar em cima disso e quem sabe nos encontrarmos num outro momento, numa outra proposta que com certeza vai somar também. Muito obrigada a todos e todos estamos de parabéns. Palmas para nós. Então, todos convidados, o dia todo no Ministério Público, o seminário do Escola Mais Fácil. Quem quiser aparecer.